Como engravidar de menina? Recebo com frequência papais, mamães, casais nas minhas redes sociais que falam: doutor, eu já tenho 3 homens, eu quero uma menina. Eu já tô tentando, já tô com 3 homens porque eu queria uma menina e não veio. Como é que eu faço para engravidar de menina? Então, gente, existe um médico chamado Cheetos, né? Ele foi um pioneiro na pesquisação da fertilização in vitro, no estudo da espermatogênese, né? Que é a formação dos espermatozoides. Lá dos Estados Unidos, ele atuava em Nova York, que o nome dele é Landon Cheetos, certo? Ele viveu até 2003 e ele criou o método Cheetos, ou teoria de Cheetos. Nessa teoria, ou nesse método Cheetos, o que é que significa? Que os espermatozoides que geram meninas, que são os espermatozoides que carregam o cromossomo X, cromossomo sexual, para ser uma menina, tem que ser XX. Para ser um menino, tem que ser XY. A questão é que o óvulo da mulher sempre vai ter o cromossomo X. Já os espermatozoides vão definir o sexo, porque uns espermatozoides vão ter o cromossomo Y e outros vão ter o cromossomo X. Então, se o espermatozoide carrega o cromossomo X e fecunda o óvulo da mulher, vai se transformar em um bebê com cromossomo sexual XX, que significa uma menina, que vai virar uma mulher. Se o espermatozoide que carrega o cromossomo Y fecunda o óvulo da mulher, vai se tornar um bebê com cromossomo XY, que é um bebê do sexo masculino, que vai virar um homem, certo? Então, o que é que Cheetos observou nessa sua teoria? Que os espermatozoides que geram meninas, né, que têm o cromossomo X, são mais lentos, são mais gordinhos, mas são mais resistentes. Diferente dos espermatozoides que carregam o cromossomo Y, que geram meninos, que eles são mais magrinhos, são mais rápidos, mas são mais frágeis. Então, Cheetos, na sua teoria, ele postulou que para engravidar de menina, as chances aumentam se você namorar 2 a 3 dias antes da sua ovulação. Por quê? Porque os espermatozoides que geram meninas, que têm o cromossomo X, eles são mais gordinhos, são mais lentos, mas são mais resistentes. E qual é a importância disso? O ambiente vaginal é um ambiente ácido, certo? Então, os espermatozoides sobrevivem cerca de 2 horas no ambiente ácido se eles não passarem do colo do útero para o útero. O colo do útero também tem um bulbo cervical, que é um muco clara de ovo, que ele pode ser hostil, ele pode causar prejuízos aos espermatozoides se a mulher não estiver no seu período fértil. Então, se estiver faltando um pouquinho ainda para o seu período fértil iniciar. Porque depois, quando a mulher inicia o período fértil, né, quando ela vai ovular 2 dias antes da ovulação, 2 a 3 dias antes da ovulação, o muco cervical fica clara de ovo e protege os espermatozoides da acidez da vagina e ajuda eles a passarem para o útero, certo? Lá no útero, os espermatozoides podem sobreviver, em média, 2 a 3 dias, certo? Que seja 72 horas. Mas só que, pela teoria de Cheetos, como os espermatozoides que geram meninos são mais frágeis, a maioria dos que geram meninos morreriam se você namorar antes, 2 a 3 dias antes da ovulação. Porque os espermatozoides que geram meninos são mais frágeis. Apesar de serem mais rápidos, eles são mais frágeis. Então, como você namorou 2 a 3 dias antes da ovulação e não tem óvulo que foi liberado, mesmo que o espermatozoide masculino chegue lá na trompa, não tem óvulo. Ele não vai fecundar. E o que é que vai acontecer? Como ele é mais frágil, ele vai morrer. E aí, o que é que permanece? Os espermatozoides que são mais resistentes. Quais são os espermatozoides mais resistentes? Os que geram meninas, segundo a teoria de Cheetos. Então, eles vão lá mais lentinho, devagarzinho, gordinhos, mas são mais resistentes. Então, 2 a 3 dias depois da ejaculação, a mulher liberou um óvulo. E quem é que já tá lá na frente, que foi devagarzinho, devagar e sempre, sabe? É a mesma daquela fábula, né? Se eu não me engano, é da lebre... Da lebre e da tartaruga, alguma coisa assim. Esqueci agora. Mas ele vai lentinho e vai chegar lá no óvulo. Lá na trompa. Quando chega lá na trompa, olha que surpresa. Cheguei aqui agora e já tem um óvulo. E ele mesmo lento venceu. Então significa que os espermatozoides que geram meninas são mais lentos, mas são mais resistentes. Então se você namora 2 a 3 dias antes da ovulação, a chance maior é de ser uma menina, segundo a teoria de Cheetos. E como é que eu faço para saber quando é minha ovulação, doutor? Gente, eu vou deixar uma sugestão de um vídeo que é ciclo menstrual, período fértil, ovulação, entenda tudo para você saber, não ficar mais na mão de ninguém, você já saber como funciona o seu próprio corpo. Mas também, gente, eu desenvolvi uma calculadora justamente para essas dúvidas, que é uma calculadora da ovulação e da probabilidade do sexo do bebê com base na sua relação. Então, o que é que essa calculadora faz? Ela calcula quando você vai ovular e diz a data que você tem que namorar para engravidar de menino ou para engravidar de menina, com base nessa teoria de Cheetos, tá? É uma teoria. Então ela diz isso.
Então vou disponibilizar essa calculadora para vocês aqui na descrição, né, do meu vídeo. Mas também eu vou explicar para vocês agora como é, gente. Você pega os seus 3 últimos ciclos, né? Então, digamos, em maio, você menstruou dia 31 de maio. Em junho, você menstruou dia 30 de junho. Sempre o primeiro dia da menstruação, certo? 30 de junho. E em julho, você menstruou dia 30 de julho. Significa que o seu ciclo tem 30 dias, né? Porque está passando 30 dias entre o primeiro dia de uma menstruação e 30 dias entre o primeiro dia de outra menstruação. Então você já sabe que seu ciclo tem 30 dias. Se o ciclo oscilar nos dias, pegue uma média. Some os 3 ciclos e divida por 3. Você vai saber a média de duração do seu ciclo. Aí você pega a duração do seu ciclo e reduz 14. Por que 14, doutor? Porque 14 é o tempo de duração do corpo lúteo. Para vocês terem ideia, corpo lúteo é como se fosse a casca de um ovo. O ovo é o óvulo, certo? Então, o folículo ovariano tá maturando esse óvulo lá nos ovários, né? Depois que esse óvulo está maturado, o folículo ovariano libera o óvulo e o óvulo vai para a trompa. E esse folículo ovariano recebe um estímulo do hormônio luteinizante e se transforma em corpo lúteo para produzir a progesterona. E o corpo lúteo dura 14 dias. Ele tem esse tempo de 14 dias. Então, para você saber quando a mulher vai ovular, você pega o primeiro dia da última menstruação dela e reduz 14 para você saber mais ou menos em qual dia do ciclo essa mulher ovula. Então, 30 menos 14, 16. Significa que essa mulher vai ovular no 16º dia do seu ciclo. E qual é o 16º dia do seu ciclo? 16 dias depois é o primeiro dia da menstruação. E quando é que ela precisa namorar para engravidar de menina, segundo a teoria de Cheetos? Ela tem que namorar no 14º e no 13º dia do seu ciclo para engravidar de menina, porque os espermatozoides femininos são mais resistentes, segundo a teoria de Cheetos. Então, se você namora 2 a 3 dias antes da ovulação, sua chance maior é de engravidar de menina. Então, se você ovula no 16º dia do ciclo, você namora no 13º e no 14º dia do ciclo para aumentar a probabilidade de namorar ou de engravidar de menina, segundo a teoria de Cheetos, tá certo? Então é isso. Então, outro tamanho de ciclo. Tem 28 dias, doutor, meu ciclo. 28 menos 14 dá 14. Significa que você vai ovular no 14º dia do seu ciclo. E quando é que você namora para engravidar de menina? No 11º dia do ciclo, no 12º dia do ciclo, tá? E não namora mais. Porque senão você vai aumentar a chance de namorar, de engravidar de meninos, tá certo? Então é isso, gente. Tudo é com base na teoria, certo? Não tem uma comprovação científica robusta. Depois de estudos foram vendo que não tem uma comprovação científica robusta sobre isso, mas é uma teoria, né? E como a gente tá tentando e não tem nada certo, quem sabe se não ajuda, tá certo? Se gostou desse vídeo, gente, curte, se inscreve no meu canal para não perder mais nada e até o próximo vídeo.